Olá a todos, o objetivo desse vídeo é para mostrar uma maneira de construir e calcular o volume do dodecaedro rômbico estrelado, mais conhecido como sólido de Escher. Para isso utilizaremos o software GeoGebra. Maurits Cornelis Escher, holandês nascido em 1898, foi um artista gráfico entusiasta da matemática. Suas obras de grande destaque versam sobre a pavimentação do plano e a ilusão de ótica. Algumas delas são Dia e Noite, de 1938, Répteis, de 1943, Estrelas, de 1948 e Cascata, de 1961. A obra Cascata tem sobre sua torre direita o poliedro ao qual estamos destacando nesse vídeo, um dodecaedro rômbico estrelado que ficou conhecido como sólido de Escher. Inicialmente abrimos a janela de visualização 3D, fechamos a janela de visualização 2D e criamos os pontos 1, menos 1, menos 1 e menos 1, menos 1, menos 1. Esses pontos foram escolhidos propositalmente para que a construção fique centralizada aqui nos eixos coordenados. Selecionamos a ferramenta Cubo, clicamos sobre os dois pontos criados e aí a gente construiu um cubo centralizado aqui nos eixos coordenados. Vou marcar aqui o centro dele para mostrar aqui, facilitar a visualização. Vou ocultar agora o plano e os eixos. E a ideia agora vai ser construir 6 cubos ao redor desse cubo que eu vou chamar de cubo central, ou cubo inicial. Então, para construir os 6 cubos ao redor dele, selecionamos a ferramenta Cubo e clicamos em 2 pontos. Tem que tomar cuidado com o modo que você clica nos pontos, pois às vezes ele constrói o cubo para o lado de fora. Então, só toma cuidado aí construindo os 6 cubos ao redor dele. Construídos os 5 primeiros cubos, esse sexto cubo ele é meio complicado de construir. Eu vou ter que usar outra ferramenta aqui, a ferramenta Reflexão por um ponto. Clicar em um ponto e clicar nesse outro aqui. E ele vai gerar um ponto logo abaixo aqui. E esse ponto a gente vai utilizar para construir esse cubo, sexto cubo que a gente está querendo construir. Então clico nesses 2 pontos aqui e pronto, gerei os 6 cubos aí ao redor do cubo inicial. Agora eu vou selecionar aqui todos os pontos, vou alterar a cor deles e retirar os rótulos. Vou alterar aqui a aparência do cubo central para facilitar a visualização. E agora a ideia é encontrar o centro dos cubos externos. Para encontrar o centro de um cubo, a gente procura a intersecção das suas diagonais principais, que elas se intersecam no ponto médio da diagonal. Então, basta selecionar a ferramenta ponto médio e clicar nas extremidades de uma das diagonais principais do cubo. Agora repetimos o processo para todos os outros cubos externos. Agora vamos ocultar esses cubos externos aqui, mas note que se eu ocultar um cubo, vai ficar esses pontos aqui em cima e ali do lado, conforme foram ocultando os cubos. Então primeiro vamos ocultar esses pontos, vou deixar só os vértices do cubo central e os centros, que são esses pontos vermelhos que a gente encontrou. Depois de ocultados os cubos externos, aqui a gente vai selecionar a ferramenta Polígono e vai criar um losango formado por 2 centros dos cubos externos e 2 vértices do cubo interno, como eu mostro aqui no vídeo.
Vou reexibir os cubos externos para facilitar a visualização. E vou continuar marcando aqui os meus losangos. Quando terminarmos esses passos, teremos construído um dodecaedro rômbico, que é um sólido de Catalan. Ele é o dual do cubo octaedro, que é um sólido de Arquimedes. Para construir um cubo octaedro, precisamos truncar um cubo ou um octaedro, que são sólidos de Platão. Concluída a construção dos polígonos, agora eu vou aqui alterar a cor das arestas. Vou ocultar aqui esses pontos também, não vou precisar deles. Então, para estrelar o dodecaedro rômbico, nós escolhemos uma das 12 faces dele e prolongamos as faces que ficam próximas a ele aqui, utilizando a ferramenta plano. Então basta clicar na ferramenta plano e clicar sobre as faces que rodeiam a face escolhida. Na verdade é necessário aqui somente essas 4 faces aqui que eu vou clicar. Dado 2 planos aqui, a gente pode selecionar a ferramenta intersecção de 2 superfícies, clicar nos 2 planos e a gente vai obter essa reta. A reta é a intersecção desses 2 planos. Clico novamente em plano, clico nessa outra face, outro plano e outra intersecção. Vou fazendo isso aqui com esses 4 planos que eu criei, encontrando as intersecções deles. Vou ocultar agora os planos criados para facilitar a visualização. As retas delimitam uma pirâmide formada sobre cada face. Note que esse ponto de intersecção das retas será um dos vértices do nosso sólido de Escher. Note também que esse ponto de intersecção pode ser encontrado com apenas 2 retas, sendo que essas retas contêm arestas do nosso dodecaedro rômbico. Bom, se essas retas contêm as arestas do dodecaedro rômbico, então posso clicar aqui na ferramenta reta paralela e dar 2 cliques sobre cada aresta aqui do dodecaedro rômbico. Aí eu vou criar as retas, procurar as intersecções delas, e eu tenho que fazer isso para cada face. Cada face vai ter um ponto sobre ela. Conforme eu for fazendo aqui, eu vou ocultando as retas para ficar mais fácil de enxergar. Repetindo o processo, vamos encontrar 12 pontos, sendo um para cada face do dodecaedro rômbico. Feito isso, ocultamos aqui as retas. Podemos ocultar também esses pontinhos aqui sobre as arestas, eles não serão utilizados. Agora, cada face vai ter sobre ela uma pirâmide. Essa pirâmide tem a altura até chegar nesse ponto que a gente encontrou aqui, esses pontos de intersecção das retas. Então eu vou clicar aqui na ferramenta pirâmide, seleciono uma face e subo a pirâmide até o ponto sobre a face. Repetimos o processo para as 12 faces e aí temos o nosso sólido de Escher. Vou ocultar esses pontos aqui.
modificar a aparência do sólido de Escher. Pronto, construímos o nosso sólido de Escher. Agora vou mostrar como podemos encontrar seu volume utilizando o GeoGebra. Lembrando que inicialmente tínhamos apenas o dodecaedro rômbico, que, como você pode ver, é formado por um cubo rodeado por 6 pequenas pirâmides. Cada uma dessas pirâmides equivale a 1/6 do volume de um cubo. Como são 6 pirâmides, então, juntando todas elas, temos o volume de um cubo dividido em 6 pirâmides, mais o volume do cubo interno. Então, o dodecaedro rômbico, na verdade, o volume dele é o volume de 2 cubos. Então, se tivéssemos um dodecaedro rômbico, basta medir a diagonal menor das faces e calcular o volume de 2 cubos com arestas iguais a essa diagonal menor do losango. Note que as arestas do nosso dodecaedro rômbico, elas equivalem à metade da diagonal principal aqui dos cubos. Agora que concluímos que o volume do dodecaedro rômbico equivale ao de 2 cubos, vamos calcular o volume do sólido de Escher. Cada face do dodecaedro rômbico gera uma ponta no estrelamento para o sólido de Escher. Note que cada vez que construímos uma pirâmide, o GeoGebra mostra na janela de álgebra o seu volume. Nesse caso, ele está mostrando ali 1,33 unidades de volume. Cada pirâmide dessa, na verdade, ela equivale a 1/6 do volume do cubo criado na criação do nosso projeto. Então, como são 12 pirâmides, o volume total dessas 12 pirâmides também vai ser de 2 cubos. Logo, o volume do sólido de Escher equivale ao volume do dodecaedro rômbico mais o dessas 12 pirâmides, ou seja, o volume do sólido de Escher é o equivalente a 4 cubos, que nesse caso de arestas 2 unidades de comprimento. Esse sólido de Escher que nós criamos aqui, então, ele tem um volume de 4 cubos, ou seja, 4 vezes 2 ao cubo. O sólido de Escher é composto basicamente por 2 tipos de arestas, uma maior e uma menor. A maior, que aqui eu estou pintando de amarelo, ela tem 2 unidades de comprimento, que é equivalente ao dos cubos que a gente construiu no início deste vídeo. Essas arestas menores, elas têm 1,73 unidades de comprimento, nesse nosso caso. Elas são equivalentes às arestas do dodecaedro rômbico, que eram equivalentes à metade da diagonal principal do cubo que a gente construiu no início do vídeo. Dessa forma, com o sólido de Escher em mãos, basta medir a sua maior aresta e calcular o volume de 4 cubos utilizando esta aresta. Esse será o volume do sólido de Escher. Para finalizar, o último trabalho de Escher foi a obra Serpentes, feita em 1969, quando ele já estava com 70 anos de idade. Ele faleceu 3 anos depois.